Ora, então seja bem-vindo à segunda parte do Think Tank. Vamos às perguntas. Isto hoje está com um recorde de gente a ver em direto, está com um recorde de perguntas, está com um recorde de views. Só confirma a tendência de crescimento da página A Cor do Dinheiro. Aliás, tenho que lhe voltar a agradecer, porque nos últimos 3 meses isto tem sido um crescimento muito grande, não só nos views, como nas partilhas, na interação, que é aquilo que mais nos interessa. Que isto já percebeu, é uma forma diferente de fazer informação. Meus senhores, tenho aqui uma série de perguntas. Olha, a Cristina Vasconcelos Porto diz assim: António Costa está, portanto, atrapalhado. O PC mostrou agora as garras, caso da Auto Europa, e não é de fiar para grandes investimentos. A única saída para o PS será mesmo o PST. E andou demasiado tempo em guerrinhas com o agora desejado namorado. Problema nessa pergunta. António Costa sabe de política. Não, António Costa sabe de vida partidária. Nunca refletiu sobre o que é política. Isso, de facto, era uma especialidade dos fundadores do nosso regime, que foram todos opositores ao regime anterior. E enquanto estavam na oposição... Sá Carneiro, Mário Soares, enquanto estavam na oposição, refletiam sobre o que era a política, até porque não havia partidos. Os militares foram obrigados a refletir sobre a política porque tinham a responsabilidade frontal de terem derrubado o regime anterior e estarem a construir um regime novo. Sim. Quando vem a geração dos sucessores, são aqueles que participaram com os fundadores na organização da vida política portuguesa. É a partir de 80 que entram em ação os funcionários. Ora, qual é a geração do António Costa, do José Sócrates, o Passos Coelho? Tudo isso é uma geração que, quando entra na política, já está enquadrada por aquilo que é o nosso regime democrático. Nunca refletiram sobre como é que o regime foi fundado. Por isso é que não percebem porque é que, como a mosca na vidraça da janela, não percebem como é que não conseguem passar para o outro lado, que é um céu azul magnífico para onde podiam entrar. Jorge, atenção, tens aqui um amigo que gosta muito de ti, que diz assim: o Jorge Marrão com barba parece o Pedro Santos Ferreira. Não sei o que é que se quer dizer, que é o António Moura. António, quando estiver com o Jorge, o Jorge vai lhe dar com um taco de golfe. Não sei se isso é bom ou se é bom ou mau. Exatamente. Olha, tem aqui uma pergunta do Dário Maia. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Querem apostar como o Costa já está a adivinhar mais uma bancarrota a curto prazo? Eu queria dar aqui uma ajuda aqui ao Joaquim sobre a questão anterior. Quando a espectadora pergunta: o António Costa está nervoso, ou não sei qual é a expressão que utiliza, nós como país é que temos que estar. Porque o problema é que a partir do momento em que se fez uma coligação que ela própria tem um conjunto de contradições, em que por natureza das coisas vai levar a com que António Costa não consiga levar as reformas até ao fim, vai obrigar a uma alteração de todo o regime político. E, portanto, quando nós falamos que estamos perante um impasse político, o que nós estamos a assistir agora para este Orçamento de Estado é uma negociação extremada de 3 partidos, cada um para explicar aos seus eleitorados que está a corresponder àquilo que lhes propôs. Está a fazer o que lhes vendeu. Está a fazer o que lhes vendeu. Bom, mas a realidade pode estar a impedir com que isso aconteça. E portanto, por isso é que são as cativações. E cada um deles está a extremar a posição para, quando chegar à altura de aprovar o orçamento, tentar explicar ao eleitorado que, afinal, conseguiram todos cumprir a promessa eleitoral. Ora, nós estamos a assistir a que isso não vai ser possível fazê-lo sem alguma tensão na sociedade. A pergunta é: mas para onde é que essa tensão vai? Porque quando António Costa chega ao poder, o que nos é transmitido é que deixa de haver tensão social. Mas então
O que é que se está a passar agora neste momento? Está-se a passar uma nova, quer dizer, estão a aparecer movimentos, se quisermos, de natureza social, de agitação social, que demonstram que afinal aquilo que aconteceu não foi profundo, quer dizer, não foi uma resignação do Partido Comunista nem do Bloco de Esquerda em relação às propostas do PS. Isso é a minha tese do artigo de hoje. É bom saber que há mais de estas coisas. Não sabia, não li o artigo. Mas ainda bem, só somos dois a dizer mesmo que eu também acho que tens toda a razão. Aqui o Caifa Quaresma me pergunta assim: e o Primeiro-Ministro António Costa quer modificar o país? Não. O Primeiro-Ministro António Costa é um equilibrista. Não é um reformador. E por isso todos os equilibristas estão resignados ao sistema de forças em que estão a operar, não é? Sim. Quando está a vento do lado inclina, ou quando as ondas vêm numa direção, movimenta-se na direção contrária para se equilibrar. Sim. Ora bom, um equilibrista não é um reformador, é um resignado ao sistema que tem à sua frente. Mas o ponto é mais sério. É que mesmo que ele quisesse ser reformador, não sabia como reformar. Dito de outra maneira, se aceitou fazer acordos separados com os três partidos que o apoiam, então resignou-se a não poder ter uma linha estratégica consistente. Sim. Porque a linha estratégica depende daquilo que for o campo de possibilidades. Sim, é a navegação à vista, não é? Este quer isto, eu dou aquilo, mas tenho que cortar ali, é a navegação à vista. Não, ele próprio diz nas entrevistas, vive-se no dia-a-dia. Sim. Bom, quem vive no dia-a-dia não está a fazer estratégia. Não tem estratégia. Bom, sim. Mas o ponto é mais sério. Não, mas há uma estratégia, me parece evidente, há uma estratégia que é conservar-se no poder. Não é? Sim, mas há uma estratégia que é uma estratégia de país, e é por isso que o professor Cavaco Silva tem razão, que é uma estratégia em que se percebe que a única coisa que nós temos que fazer é defender o preço da dívida soberana. Mas a defesa do preço da dívida soberana é o custo político da tensão na coligação. Pois. Que é, no fundo, quando o Bloco de Esquerda diz, e o professor Cavaco nisso é demolidor da maneira como diz, quando diz no Parlamento, diz, mas aceita, diz assim, afinal, o que foi realizado não foi o que foi orçamentado e o que nós aprovamos. Bem, isto é das coisas mais, diria, graves que poderia existir. Isto deveria gerar uma ruptura política. A pergunta é porque é que nos gerou uma ruptura política. E nós assistimos à resposta do professor Cavaco. O Tsipras foi dominado, foi domesticado pela realidade. E, portanto, há aqui uma estratégia que me parece aceitável, que é a estratégia de nós temos que, do ponto de vista de contas públicas, manter a mesma trajetória. Sim. Mas essa estratégia pode vir a ter um custo político. Muito bem, Manuel Fino Leal, o Tribunal Constitucional faz-me lembrar a Santa Inquisição, só referir aqui algumas observações das pessoas. O Fernando Constantino diz assim: o Presidente da República vou documentar as palavras de Cavaco Silva e pelo que disse não me seria melhor ter ficado calado. E o Pedro Alfaro coloca aqui uma questão interessante, diz assim: com a barracada que vai acontecer na Auto-Europa, os alemães não vão aturar e vão pôr o T-Rock noutro país. Se isso acontecer, que consequências vai ter na geringonça? Sim, mas pode acontecer uma coisa completamente diferente. Que é? Pode acontecer que o Partido Comunista seja derrotado. Na Auto-Europa. Repare, o que está a discutir na Auto-Europa não é o trabalho ao sábado, nem quanto é que é o pagamento. Isso é conversa fiada. O que está a discutir na Auto-Europa é ou a natureza do PC se enraiza na economia portuguesa, ou o projeto da Auto-Europa permite contribuir para a modernização da economia portuguesa. Sim. Este é o contraste. Ora, os trabalhadores da Auto-Europa são, em última análise, os que vão decidir isto. E há uma coisa que eles sabem, é que no dia em que a Auto-Europa deixar de ter os investimentos alemães, eles não trabalham ao sábado, não trabalham em dia nenhum. E isso
pode ser uma experiência importantíssima. O antigo dirigente da Comissão de Trabalhadores da Alta Europa tem hoje uma declaração em que recorda justamente à CGTP o que é que aconteceu na Lisnave, o que é que aconteceu na CUF e o que é que aconteceu na Quimigal. E a Zambuja. E na Zambuja. Com o Opel. Ora bom, essas situações de afirmação da natureza do sindicalismo comunista teve como resultado desapareceram as empresas. Isto da Alta Europa é uma boa... Devia-nos fazer... Temos que exercitar aqui um pouco a memória. A Alta Europa era utilizada pela esquerda que detesta a classe empresarial e que acha que todos os empresários são uns ladrões, uns pulhas, era utilizado explicando que os alemães, os estrangeiros, faziam a boa gestão da coisa pública. Sim. E agora temos que fazer a pergunta, mas afinal, o que é que se passou? O que se passou na Alta Europa é exatamente isto, é que provavelmente o antigo dirigente sindicalista da Alta Europa tinha-se tornado alemão. E, portanto, agora, se calhar, temos portugueses na Alta Europa a lidar com alemães. Esse pode ser um problema. O que eu achei um piadão, eu por acaso conheço o António Chora há muitos anos e falava muito com ele. Mas achei interessante a entrevista ao meu jornal, ao Jornal de Negócio, desculpem a publicidade, o António Chora a dizer assim: houve alturas em que eu passei semanas na Alemanha a conversar com eles para manter a fábrica em Portugal. O António Chora, que é um indivíduo de esquerda, não é? Dizer isto. Mas a Alta Europa pode ser um acontecimento muito interessante para a política portuguesa, porque o discurso da possibilidade do investimento estrangeiro com paz social, e ainda por cima, com a empresa que mais exporta para o mundo, mais globalizada, num setor de alta competitividade, em que ou há ou não há encomendas, e portanto não havendo encomendas, não há trabalho, não há trabalho, não o posso criar. Portanto, isto é um problema seríssimo. Portanto, pode ser o destapar de uma panela política que provavelmente os próprios partidos não controlam. O Joaquim tem razão, que é, e se o Partido Comunista for derrubado na Alta Europa? Se os próprios trabalhadores disserem não é nada disso... Eu não tenho dúvida que a administração da Alta Europa, os alemães, sabem que é isso que vai acontecer. Que isso o quê? A derrota do PC, do sindicalismo comunista. Agora, quando for para a eleição para a nova Comissão de Trabalhadores? E por isso é que põem o prazo. Começam por dizer a Comissão de Trabalhadores só será eleita no fim de setembro, só estará a funcionar em outubro, mas diz, é até ao fim do ano que tem de ficar decidido o que é que querem fazer. O regime horário de trabalho. Não se esqueça de uma coisa que eu já disse hoje de manhã. Eu sei de fonte segura que já houve fábricas, das 23 fábricas da Volkswagen na Europa, que disseram: olá, estamos preparados. Não se esqueça disso, está bem? Bom, Jorge, António Moura diz assim: António, eu bem avisei. Eu andava a escrever isto na minha página e você dizia que não. Mas o António Moura diz Silva assim: dirá o mesmo. Cavaco Silva dirá o mesmo. Eu bem avisei. Não, mas eu avisei. O António Moura, digamos, fazia assim umas publicações e dizia que defendia o atual Presidente da República. Hoje diz assim: eu acreditei que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República iriam mesmo reformar o país. Já deu para ver que nunca lá chegarão. Está a ver, António? Está a ver? Pois é verdade. Bem, não é que eles não é que eles não queiram. Eles querem, mas sabem o povo tem. Pois, e sabem que perdem o poder e sabem que se tornam impopulares. Olha, sabem que se tornam um Cavaco Silva e um Passos Coelho. Está a ver, António? Por isso é que não reformam o país. Que eles não são estúpidos, eles sabem que o país tem que ser reformado. Bem, só uma coisa, aqui para o Miguel Francisco Formosel. O Miguel diz assim: eu gostaria de ouvir com atenção em direto, mas infelizmente escolheram um péssimo horário em termos de audiências. Miguel, por isso é que a gente faz isto agora nas redes sociais, sabe? Isto fica disponível ali. E, portanto, o meu amigo vê isto quando quiser. Até pode ver quando estiver na cama, antes de adormecer. Está a ver? Portanto, isto não é como as televisões. Nem é preciso ir à boxe. É só ir aqui, está lá disponível. Portanto, pode vir isso em qualquer altura. Antes de adormecer, não, senão tem pesadelo. Bem visto, Joaquim. Bem visto. Bom, o Júlio Macieira diz assim: parece-me óbvio que o sistema político, tal como está desenhado pós 25 de Abril, nunca nos trará resultados positivos. Quer pelo sistema político, quer pela própria Constituição. A minha questão é a seguinte: como podemos romper com este sistema
Será viável impedir os políticos de terem mais que um mandato, 4 anos? Não será benéfico para o país a proibição de políticos profissionais? Não tem nada a ver uma coisa com nem com os prazos, nem com os políticos profissionais, nem com as democracias diretas. Tem a ver com uma coisa muito mais simples, mas que é essencial na política. A política é a arte do possível. Sim. Ninguém pode fazer nada fora da possibilidade. Só que a possibilidade é função dos recursos existentes. E, portanto, quando se desenha um programa político dentro do campo de possibilidades, é em função dos recursos que existem. Na sociedade portuguesa, os recursos serão sempre insuficientes para os programas que têm de ser apresentados. E, portanto, temos que ir buscar recursos adicionais, numa coisa que se designa por escala. É para isso que a Europa é decisiva. Mas tem que ser muito bem aplicado. Temos que ir buscar mais dívida. Pois, o ponto... Não, com mais dívida já não podemos. Sim, lá está, exatamente. Mas é bom dizer isso às pessoas. Esse é o problema do sindicalismo comunista. Já não tem empresários portugueses que possam aprisionar. Agora o alemão vai embora. Não é? Isto é uma boa tese. Percebeu bem o que o Joaquim acabou de dizer? Isto é muito importante. Como já não há empresários portugueses para condicionar, só restam estrangeiros. Os estrangeiros dão um pontapé e vão para o outro lado. Ora bom, e aí é que vem a modernização e a reforma. A reforma vem de fora para dentro. Como nós precisamos da escala europeia, à medida que a Europa configurar as linhas de orientação, Sim. nós vamos beneficiar disso para podermos utilizar internamente essas linhas de orientação e esses recursos. Porque os tais recursos para os programas de investimentos do António Costa vêm de fora. Ora, aí, esta articulação entre o exterior e o interior obriga a considerar uma outra coisa. Para que é que serve o nacionalismo económico do Steve Bannon e do Trump? O nacionalismo económico, ou do Lenin e do Stalin, é a mesma coisa. O nacionalismo económico só serve para distribuir privilégios entre os afiliados. Exatamente. E o país empobrece. O que quer dizer é que temos que empobrece naturalmente, claro, porque não pode utilizar a escala de fora. Exatamente. Ora, um país no nacionalismo económico não tem recursos para distribuir para os de fora. É o contrário. Precisa dos recursos de fora para cá. Sim, um dos paralelismos que podemos fazer é porque é que Mário Draghi refere que é necessário pensar dos espoliados da globalização. É preciso olhar para a globalização que gera um conjunto de pessoas que não têm emprego, não têm futuro, porque são movimentos muito violentos e muito rápidos, de alteração das competências de uma sociedade, e ao mesmo tempo Trump diz exatamente a mesma coisa. Quando o Trump se dirige ao eleitorado americano, está-se a dirigir ao eleitorado que foi, de alguma forma, confrontado com os prejuízos da globalização. Aquela malta do Midwest. Mas o Joaquim estava a referir uma coisa importante. Mas nós não podemos esquecer quais foram os benefícios desta globalização. Obviamente. Que é brutal. São infinitamente superiores aos problemas. Infinitamente superiores. E quando os eleitorados se tornam conservadores e inseguros, obviamente fazem nascer uma classe política que, em vez de liderar e criar o tal eleitorado, cavalga essa onda. Cavalga a onda e agrava ainda mais o problema. Quer dizer, porque nós percebemos que faria sentido ser nacionalista para defender um conjunto de pessoas que, de repente, se vê insegura. Mas depois, se olharmos para longo prazo, temos que fazer a pergunta: mas o que é melhor para a nação como um todo? É manter as portas fechadas ou abrir-nos ao mundo? E, provavelmente, nós aí chegamos todos à mesma conclusão, que é abrir as portas ao mundo. Mas o que é que nós fizemos no século XV e XVI? Temos que fechar, porque estamos para lá agora. Não abrimos ao mundo. Exatamente. Meus senhores e minhas senhoras, se calhar não devia estar aqui a fazer referência a géneros, não é? Faites la liaison. Azuis e cor-de-rosa. Azuis e cor-de-rosa, como diz o Joaquim. Para a semana a mais. Para a semana a mais. Ora bem, chegámos ao fim.
Devo dizer que batemos os recordes todos, em quem está a ver online em direto na primeira parte e está a ver online na segunda parte, dos comentários, nos views, que já vi aqui, o que significa que eu ganhei a aposta. Hoje de manhã disse a uma pessoa da equipa que apostava que isto ia subir na linha do crescimento da página nos últimos 2 meses. Apostei, mas não ganharia isto se não fosse você desse lado. Muito obrigado. Não se esqueça, vá lá pôr um gostozinho e, sobretudo, partilhar, que é a forma mais importante e mais eficaz para fazer comunicação nas redes sociais. Quanto a nós, voltamos a ver-nos amanhã, às 8 da manhã, com o comentário matinal. Muito obrigado e até amanhã.